Olá, tudo bem? A paz do Senhor para você. Você está no canal Fique Sabendo. No tema de hoje eu quero falar sobre enfermidade. Sobre enfermidade que alcança até mesmo nós que somos servos do Senhor. Às vezes somos servos do Senhor e adoecemos. Até mesmo existem pessoas servos do Senhor internadas com enfermidades gravíssimas. Existem pessoas no nosso meio, servo do Senhor, tomando remédio de contínuo. Por que a enfermidade nos alcança? Se a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, por que isso acontece com a gente? Com pessoas que às vezes estão firmes na igreja, pessoas que são fiéis ao Senhor, porque não podemos julgar uma enfermidade, que a pessoa está passando enfermidade porque pecou contra o Senhor, jamais devemos fazer isso. Dizer que uma pessoa está enferma porque ela cometeu um pecado, jamais podemos associar nada, porque aquilo que a gente não tem domínio, a gente não se mete. A Bíblia diz em Romanos 2 que é indesculpável o homem quando julga, por isso não devemos julgar nenhum tipo de situação dizendo que a pessoa está vivenciando aquilo ali porque cometeu um tipo de pecado. Jamais podemos fazer isso, porque muitas das vezes a gente vê o oposto das coisas. A gente vê pessoas fiéis passando por lutas e dificuldades. Às vezes a gente vê pessoas que são infiéis vivendo e comendo do melhor dessa terra. Então a gente não pode associar aquilo que as pessoas estão vivenciando e dizer que ela está vivenciando por aquilo ali, porque a gente não sabe se é o tempo do Senhor, se é o Senhor que está permitindo aquilo ali para aquela pessoa. A gente não deve associar nada, porque então vai dizer o quê? Que uma pessoa está passando por lutas e necessidade, aí você olha para a pessoa é fiel, aí você olha para a pessoa não é fiel e está comendo do bem do melhor, está trabalhando, está tudo dando certo na sua vida, você vai dizer o quê? Que o errado agora virou o certo? Não, por isso que a gente não deve associar nada na vida de ninguém, dizer assim, fulano está passando aquilo ali por causa daquilo ali. Não, não se deve associar, é uma coisa que a gente não domina, é Deus que permite as coisas na nossa vida para amadurecer a gente, para ensinar a gente, para deixar a gente escrever a nossa história. Mas eu quero falar de hoje sobre enfermidade que vem na vida da gente. Por que as enfermidades vêm na vida da gente? Porque existe pessoas aí cristãos tomando remédio, pessoas com enfermidades gravíssimas, em fase terminais com enfermidade. Por que isso acontece? Eu quero ler o texto de Isaías 53, no capítulo 4, que diz assim: pois verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Por que adoecemos? Por que a enfermidade ainda nos alcança? Precisamos entender que quando o homem pecou, ele tornou essa carne que habitamos nela morta. Essa carne que carregamos, como Paulo diz, quem nos livrará do corpo dessa morte? Que é a carne, que é a nossa natureza terrena, que depois que Adão pecou, ela carregou essa consequência. A carne recebeu essa consequência de ser morta, de carregar essa mortalidade que ela tem por causa do pecado. Estar sobre ela essa mortalidade. Então, por que vem a enfermidade sobre nós, mesmo nós aceitando Jesus, levando uma vida de santidade, se consagrando, jejuando? Existem dois tipos de enfermidade, tá? Existem dois tipos de enfermidade. Existe a enfermidade espiritual e existe a enfermidade carnal, tá? A enfermidade espiritual é aquela que o diabo vem, o inimigo vem e coloca a enfermidade no corpo da pessoa. E que muitas das vezes a gente consegue observar aí, nós que somos servos de Deus, que somos cristãos, a gente ora, o inimigo vai embora e a pessoa é curada. Porque o inimigo foi ali e colocou essa enfermidade na vida da pessoa. Existe até mesmo enfermidade na vida de crente que ela vem através de uma falta de perdão,
Por que existe enfermidade na vida do crente, às vezes, pela falta de perdão? Porque a pessoa, quando ela não perdoa, quando ela não abre o coração para perdoar e fica aquela mágoa ali ela é uma brecha para o inimigo entrar e gerar nela uma enfermidade, tá? Existem bilhões de pessoas adoecidas com enfermidade por causa de mágoas no coração. Por causa de mágoas, por causa de pessoas ainda que ela não perdoou. E existe ali aquela brecha que o inimigo olhou e viu aquela brecha ali, entrou e está ali dentro gerando essa enfermidade através de uma mágoa. O inimigo consegue entrar na vida de uma pessoa que tem mágoa e ele consegue gerar ali uma enfermidade. Mas então, por que uma pessoa adoece, mesmo ela estando em santidade, buscando ao Senhor, que existe servo do Senhor aí fiel ao Senhor, mas está no hospital, com uma enfermidade talvez gravíssima, mas são pessoas fiéis ao Senhor, que perdoam, que... Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque estamos ainda nesse corpo corruptível, tá? Esse corpo corruptível, esse corpo terreno, ele está sujeito a todas essas coisas. Porque Jesus nos chamou para andar em espírito. Porque o nosso corpo, ele continua sendo corruptível. Então é esse corpo que adoece. O seu espírito, ele não adoece. Somente se você não vigiar, se você deixar de orar, se você deixar de buscar o Senhor. Agora o seu corpo terreno, esse corpo corruptível, porque Paulo fala em 1 Coríntios 15, tá? Que seremos transformados. O que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Nós receberemos essa transformação. Nós seremos transformados. Esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. É que o texto diz. Então esse corpo será transformado. Então quando esse corpo ser transformado, aí sim. Mas enquanto ele não é transformado, esse corpo que é morte, essa natureza que é terrena, que ela através do pecado recebeu essa condenação de ser morta, ela sim está sujeita a essa enfermidade. Por isso que não estamos livres. Jesus cura a enfermidade espiritual, Jesus cura a enfermidade terrena. Jesus cura. Jesus pode te curar. Mas isso não significa que estamos livres de enfermidade. Não estamos livres de enfermidade. Por isso que enfermidade, muitas das vezes, não tem nada a ver com pecado. Enfermidade não tem nada a ver com o erro que você cometeu, não. Existem pessoas aí fiel ao Senhor. Existem pessoas aí com caráter excelente, mas que está no hospital aí adoecida. Eu não posso julgar. Eu não posso dizer que fulano está no hospital porque cometeu um pecado. Fulano está no hospital porque não tem caráter. Não, não. Fulano toma remédio porque é pecador, porque é falho. Não. É por causa deste corpo que é corruptível, que está aqui na terra, que é um corpo que é morte, que é um corpo que deseja tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Esse corpo, sim, que eu carrego. Por isso que Jesus disse para mim não andar por ele. Eu preciso andar em espírito. Esse corpo, sim, está sujeito à enfermidade. Por isso que precisamos andar em espírito, para que venhamos andar na presença de Deus, venhamos estar a cada dia nos fortalecendo. Por isso, a enfermidade, muitas das vezes que vem na nossa vida, não tem nada a ver com erro, com caráter,
tem a ver com sujeição. Mas isso não deixa e nem retira de nós podermos orar, receber oração por enfermidade, porque Deus tem poder para curar. Tanto a enfermidade espiritual que vem sobre a nossa vida, que o inimigo muitas das vezes quer colocar, e enfermidade material, que é coisa mesmo da matéria, tá? Deste corpo. Desde já se inscreva no meu canal, ative o sininho aí, coloque os teus comentários e divulga esse vídeo aí, tá bom? Até os próximos vídeos.